Fala família Smart, que é sábado mais uma vez aqui. E onde que a gente estamos? Aqui no nosso estúdio do Tô Na Área, Enjoy Londres, que é um dos irmãos que eu tenho aqui em Londres. Felipe Francisco, que nos apoia e tá sempre aqui me dando aquela força. Então, Felipe, valeu, meu irmão. E antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, eu quero te falar um negócio pra você que tá aí assistindo esse vídeo agora. Se você não colocar esse dedinho seu lá na subscrição e no sininho, eu vou ficar brabo e não vou trazer mais conteúdo bom. E hoje o conteúdo tá de peso, como eu sempre falo. Vou apresentar pra vocês aqui hoje Vanderly, minha filha. Ó, olha o que eu tenho aqui. Connected Woman Club. É bruto, viu? E, por sinal, nós vai estar na Itália, já, fazendo um evento lá muito top. Vanderly, por favor, se apresente. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito vir gravar comigo. Que as pessoas que realmente sentam aqui que eu trago é realmente escolhida. No começo não era não, tá? Nos começos a gente escolhia, mas eu tinha que vir. Hoje não, hoje a gente realmente escolhe quem tá. Então hoje você tá sentado aqui porque você é uma das escolhidas. Muito obrigada, que privilégio. Eu tô adorando estar aqui, nossa, que equipamento lindo, tudo muito lindo, a tua presença, da Vanusa aqui nos bastidores, né? Muito obrigada. Então, como você falou aí, né, o Connected Women Club, hoje está tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Boa, conversar, top demais. Contar, aprender, fazer uma troca, né? Com certeza. E hoje, como a gente sempre diz aqui no nosso canal, né, o que a gente traz aqui? Histórias de vencedores. Histórias inspiradoras, que é para você que assiste, talvez não tenha um insight legal, porque você tá aí no seu mundinho, e quando você assiste um podcast, assiste um entrevistado, o que eles trazem? Eles trazem tudo aquilo que eles passaram. Então, isso ajuda muito você, do outro lado da tela, a aprender os melhores caminhos para você não cometer o mesmo erro. Entendeu? Então, hoje vai estar super bacana. E a Vanderly, eu vou falar para você, ela é do Sul também, meu irmão. Eu acho gente do Sul. Eu acho gente do Sul aqui, que eu vou falar a verdade pra você. Fico feliz pé demais. Vermelho. Pé vermelho? Pé vermelho. Pé vermelho. Não, você é pé vermelho, eu não. Não, você não. Você é Santa Catarina, né? Não, eu sou do Paraná. Rio Grande... Mas pé vermelho é do norte do Paraná, né? No caso eu sou lá de Londrina. Você é o original. Eu sou original. Vanderly, o que a gente gosta de começar aqui, antes de entrar num assunto mais de negócio, mais de aprendizado? Eu gosto que a pessoa conte um pouquinho da essência dela, da história, de onde que ela vem, qual é a essência da Vanderly, o que a Vanderly fazia antes de estar na Inglaterra, o que você promovia, o que sua família. Isso é legal contar um pouquinho só da história. Depois nós entramos mais a fundo em business, do Connect Woman. Claro. Eu adoro falar sobre a essência da gente mesmo. Certeza. Mas é assim, ó, senta que lá vem história. Eu gosto dessa frase. Senta que lá vem história. Então, Beto, eu acho que como a maioria das pessoas que a gente encontra aqui, da nossa geração, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Nós tivemos mais ou menos a mesma infância, eu acredito, lá no interior do Brasil, mas você, no caso, no interior do Paraná. Né? Então, hoje eu estava vindo para cá e lembrando um pouco assim da minha infância, né? E, gente, era maravilhoso. Só Bom que, assim, demais, né? na humildade, naquela essência, assim, sabe, de brincar na rua com os vizinhos. Nossa. Lembra do bete-ombro, queimada, betes. Nossa, mas assim, meu Deus do céu. Uma Deu até coisa... pra viajar no tempo aqui agora. Foi assim que eu cresci. Então, numa cidade pequena, né, Palmeira, com toda a liberdade do mundo, porque a gente ia pra escola sozinho, voltava, era tudo sozinho, não era como hoje. Nossa, nada a ver. E foi assim, mas uma infância maravilhosa. Eu nadava em cachoeiras, andava a cavalo, né? A minha mãe era professora e o meu pai já era empreendedor. Acho que essa veia assim, de fazer um monte de coisas já vem do meu pai, né? Que fazia de tudo um pouco. Mas a minha mãe estava ali, sempre, né? Professora e tal. E tenho 3 irmãs, 2 irmãos. Então, cresci com aquela... Na briga pelo bife, né? Era uma briga na hora de comida. O para o ímpar. Lá em casa eles diziam que tinha geladeira comigo e geladeira semigo. Geladeira com Vanderly, geladeira sem Vanderly.
né? Sabe aquela fase É uma- que você come muito? a história da geladeira com a Vanderly lá e a história da geladeira sem a Vanderly. É, Vanderly. Porque depois, na adolescência, eu comecei a jogar vôlei. Então, Da se hora. imagina, né? Depois de muitas horas de treino, eu chegava em casa, assim, né? Comendo as paredes. Mas foi daí que surgiu a geladeira sem Vanderly, né? E em Palmeiras, o que você... Você veio pra cá com quantos anos falando isso? Você veio nova ou já veio... Puxa vida, eu posso falar pra você que eu cheguei em 98, né? 98, então. 98. Eu saí de casa em 2000 também, vim pra Europa. Cheguei com meus 20 e poucos. Então, foi igual eu também, eu cheguei com 19, 18 pra 19. E o que você fazia no Brasil antes de você Então, vir? Né? nossa, eu fiz muitas coisas, sabe, Beto? Como eu falei, acho que peguei um pouco do meu pai, assim, de fazer um pouquinho de tudo, né? E lá em casa todo mundo é empreendedor e desde de pequeno a gente inventava história, né? Então, cidade pequena, você sabe, né? A gente tá lá parado olhando para uma coisa e de repente, puxa vida, vamos fazer isso? Vamos... Nossa, cada arte que eu fiz que você não tem noção, né? Quando eu fui mãe, né? Quando eu tive minha filha, eu falei, nossa, se a minha filha for 5% do que eu era, eu tô ferrado. Mas dá trabalho. A gente usava muita criatividade, Isso aí né? é verdade, né? Muito, Meu Deus. muito. Cara, andava a demais. cavalo sem nada, só no pelo. Sabe? Você imagina? Assim, coisas incríveis, né, que a gente fazia e que eu acho, Beto, hoje eu me acho uma pessoa criativa. Eu me acho. Eu não me acho a boa da boca, mas eu me acho criativa. Com certeza. E eu também acho. E eu tenho certeza que a minha criatividade vem dessa infância no interior que eu tive. Brinquedo, a gente inventava. Por exemplo, quando a minha mãe e a gente apanhava, né? Eu sei bem que nessa época não existia abuso, né, de pais com filho. Você era surra todo dia. Eu falo isso, eu apanhei, acho que dos meus 13 anos, não, dos meus 10 anos aos 14, 15, eu acho que eu apanhei todo santo dia. 365 dias do ano, eu apanhei, porque eu era arteiro também, mas eu apanhava e nunca também aprendia, né? Tava sempre apanhando, nunca tava fazendo alguma coisa. Não, mas é que assim, todo mundo apanhava. Então ninguém se sentia abusado por isso, né? Porque era geral. E os nossos pais também cresceram apanhando. O meu pai apanhava da professora, pra você ter uma ideia. Eles apanhavam mais do que nós, ainda. E a nossa geração já só apanhava em casa. E a geração agora não apanha de ninguém. Então foi evoluindo, né? Mas vão apanhar da vida. Vão apanhar da vida. Infelizmente. Não apanha de ninguém, mas a vida vai lhe dar uma surra. Porque... Essa geração Z que tá vindo aí é uma geração de... É bonito, bonitinho, só que eles não conseguem viver sem o que eles já têm hoje, que é essa tecnologia toda, essa coisa de proteção, enquanto a gente fomos obrigados a passar por todas as fases que ninguém nunca mais, Vanderly, vai passar. Nunca mais, não vai existir mais geração. Mora lá na mesma casa que a gente morava, na mesma rua. Não tem mais a mesma liberdade, a mesma experiência. Esquece. Ninguém nunca mais vai passar por isso. Ninguém. E não vai ter outra geração que vai passar porque a gente passou. Porque nós veio da virada. Nós veio de quem não tinha nada, veio da virada, tecnologia, evolução. E agora daqui pra frente é só evolução. Então ninguém vai mais conseguir ter isso na vida. Vai ser um outro mundo, a não ser que o mundo vira uma guerra e comece de novo. Porque... O que... Daqui muito tempo pode também ser, né? já não é de se duvidar muito do jeito que anda aí nas coisas. As coisas já melhoraram, né? Hoje em dia você até vê pessoas lendo livros no metrô, por exemplo, que antigamente era só celular. Era só livro e jornal, daí só celular. Agora você vê celular e livros. Então eu já vejo uma evolução. Mas voltando lá em Palmeiras, lá em Barbacena... quando eu era muito arteira, então quando eu precisava levar umas palmadas, que eu sabia que eu ia levar, porque, tipo, aprontei, já sei que vou levar, eu subia numa árvore, era uma árvore muito alta, e eu subia, ficava lá em cima, até minha mãe se acalmar, horas e horas e horas e horas. Então, a gente já tinha, assim, uma rede lá em cima, então, essa foi minha infância. O único lugar que ela não conseguia te pegar, né? Subir na árvore. Porque ela não subia lá. Ela esperava, quando eu descer, ela já tá mais calma, né? Fumar, eu não fumo, né? Primeiro porque eu tive o meu background de atleta, joguei voleibol profissional e tal, então não cabe. Mas o motivo mesmo pelo qual eu não suporto o cheiro do cigarro, nem nada. Eu já fumei, mas eu odeio cheiro de cigarro também. É por isso que eu fico no meu podzinho, eu tô na minha vontade, é cheirosinho, não incomoda. Cheirosinho.
Nem tem cheiro, não dá nem pra... Não, é cheirosinho, e é cheiro de morango, porque é de morango que eu gosto de fumar, então não incomoda. Não, mas você sabe por que que eu não fumo? Porque quando eu tinha lá, acho que meus 5 anos, a minha irmã, uma irmã depois de mim, né, que era sempre eu e ela, e uma amiguinha, nós compramos um maço inteiro com 10 carteiras de cigarro. Que isso? E lá no interior não tinha os armazéns, Tinha. né? E as famílias normalmente, como tinha que ir muito Cheio lá, de eles coisa. compravam no caderno, né? Tipo assim, faz a compra do Cardeneta, mês, aí no final do mês vai lá e paga. Então nós fomos lá, compramos no caderno, né? Porque dinheiro a gente não tinha. Mas era curiosidade de ver os adultos fumando. E começamos a fumar. Só que a gente não sabia fumar. Então ela botava na boca, né? Apagava, pegava outro. Em 3, fumamos 10 maços de cigarro. Isso? Beto, eu quase morri. Nossa, eu passei muito mal. Eu fiquei amarela. Nossa, imagina. Eu passei muito mal. Muito, overdose muito de nicotina. Por mais que olha, você não saiba fumar, mas você acaba inalando. Sim, a gente não sabia fumar, tragar, mas só aquele movimento ali. E é por isso que eu nunca mais botei um cigarro na boca. Uau. E existe uma teoria, uma técnica de educação para os jovens de hoje não fumar. De hoje ou de ontem. A minha filha, por exemplo, eu pensei, se a minha filha quiser fumar, eu vou chamar ela e vou falar, vamos fumar então. Vamos lá, vamos comprar um cigarro, vamos fumar. Então agora você pega esse cigarro, acende, ia fazer todo o ritual com ela, ia pedir para ela dar uma tragada assim super forte, para ela se afogar mesmo. Engasgar. Porque eu tenho quase certeza que essa técnica é uma técnica que funciona. Não vai matar a criança, não vai fazer mal, nada, mas ela nunca mais vai querer um cigarro. Ela vai ter uma lembrança não muito boa. Porque isso aconteceu comigo, gente. Estou a prova viva aqui. Então, assim, essa foi minha infância. E eu era muito criativa, né? De subir em árvore, nadar em rio, essas coisas. Nossa. Então, eu acho que isso eu trouxe muito para o empreendedorismo, para a minha vida hoje. É que você isso acaba nos ajudando a ser moldado, né? Uhum. Isso eu acredito muito nessas palavras que você está me falando agora, porque eu vejo isso em mim também, que eu acho que esse tipo de coisa, as brincadeiras, a minha época, as surras que eu levei dos meus pais, tudo isso me moldou para ser o cara que eu sou hoje. Isso tudo me moldou para ser o Beto que é hoje. Então isso eu falo sempre, cara, a nossa geração não vai ter igual, isso nós fomos moldados, como é forjado, né, no aço ali, no fogo, que a gente tem que ser forjado ali. Mas, olha, eu sou muito grata, assim, eu não tenho nenhuma vergonha da minha essência, eu só tenho gratidão. Boa. Eu trago muita coisa de lá, assim, e hoje também estava pensando no caminho, quanto que os vizinhos influenciaram na nossa vida. O quanto que, mesmo aquele vizinho engraçado, o chato, o barulhento, todos eles, se eu começar a falar aqui para você, ou quem está assistindo, vai pensar, é mesmo, eu tenho aquele vizinho tal, que assim, a gente traz um pouquinho, não só da família, não só das crianças que a gente brincava, não só das palmadas que levava das professoras, mas dos vizinhos. Se a gente perceber quanta gente... qual que é a palavra? Quanta gente colaborou para fazer de nós o que nós somos hoje. É verdade. Por exemplo, honestidade. Era inegociável na minha casa. Inegociável. Honestidade. Que o bigode era assinatura. Se eu falei, eu honro o bigode que eu tenho. Eu falava isso. Então, nós temos valores... inegociáveis hoje, que eram inegociáveis dentro de casa. E, então, assim, nossa, é maravilhoso. E sempre que eu vou para Palmeira, inclusive eu até recebi um certificado de honra da cidade. Sério? Não faz muito tempo. Fiquei muito feliz. Que legal! E, como eu falei, né? Senta que lá vem história, muita história, assim, é muito. A gente pode seguir seguir cronologicamente. Vamos seguir por etapa, né? Brasil, depois vinda, depois aqui. É que quando eu escrevi um livro, e aí eu divulguei, eu lancei lá em Palmeira. E aí, por isso, eu recebi essa honra da cidade, né? E eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz. Que legal! Muito, muito feliz. E, muito assim, top. Tudo que eu
hoje eu procuro dar de volta para a cidade o que a cidade me deu, porque eu sou muito grata a todo mundo ali, aos vizinhos, à população, que a gente cresce com a população, né? Tipo, qualquer coisa que você tá lá na praça fazendo algo errado, alguém vê para te proteger daquilo. Às vezes é fofoca, mas às vezes é para te proteger, vai lá e fala pro seu pai e pra sua mãe, olha, quando ele tá lá na praça, né? Então, assim, parece que todo mundo te ajuda a criar, né? Todo mundo cuida. E eu sou muito grata a isso. Então, eu gosto de retribuir o Tropical Talent Show, que é um show que eu faço aqui, né? Esse também começou lá na minha cidade. Era um show de calouros. E eu, criança, como eu tinha muitas irmãs e muitos primos, então eu criança, eles já adolescentes, que eu era mais nova, nós fomos dublar nesse show de dublagem no cinema da cidade. Aí sobe lá eu, minha irmã, minhas primas, dublar o Blitz. Você não soube me amar. Você... Nossa! Vocês vão buscar lá atrás mesmo também. E aí assim, a gente fez uma dublagem juntos e uma dublagem individual. Aí, adivinha quem que eu cantei depois sozinha. Olha, eu era seca que um palito, né? Eu era assim, não, né? eu era assim, né? Eles me chamavam de Olivia Palito. Cabelo curtinho, magrinha, e entrei cantando Elba Ramalho, que era toda bonitona, grandona, cabelão desse tamanho, né? Então, aquele cabelão que cheira... Então, só de pensar nisso já é engraçado. Aí eu dublei o bate, 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 coração. Sabe aquela? Ai, tu... Não, eu não canto, gente, só... Olha, hoje eu lembro. Onde que eu ia fazer isso? Em outro lugar? Não tem, cara. É uma época boa, né? Foi bom demais. E aí, o que eu fiz? Eu reproduzi esse show aqui. Tudo, assim, ideias que vêm lá da minha infância, sabe? Caramba. E eu adoro. E você trouxe toda a ideia pra cá? Sim, sim. O que eu vou lembrando, eu vou... Puxa, podia fazer isso, né? Né? E quando você chegou na sua fase mais adolescente ali, entrando na fase adulta, o que você fez lá? Você estudou, você se formou, você trabalhou em alguma área específica antes de fazer qualquer outra coisa? Sim, eu jogava vôlei, né? Minha irmã jogava vôlei, aí o técnico falou pra ela, traz tua irmã aí, bater uma bola. Você jogava vôlei profissional mesmo? Aí eu fui, gostei, e fui ficando, e acabei jogando profissional, joguei por uns 10 anos. Aí quando eu terminei o 2º grau, eu fui jogar em São Paulo, numa cidade chamada Birigui. Birigui, sim. Aí ficou profissional mesmo. Então, assim, eles pagavam casa, salário, tudo, então eu tinha que jogar. Treinava 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Só que o que eu falei pro técnico? Eu já estava perto dos meus 20 anos, é uma carreira que uma hora acaba, igual o modelo e tal, né? E aí eu falei, eu quero trabalhar, porque senão depois eu não vou ter, né? Vai ter experiência, não vai ter, exato. Aí ele conseguiu um trabalho para mim e eu queria muito estudar. Aí eu entrei na faculdade, eu fiz tecnologia da informação, TI, né? IT. IT. Eu fiz, só que assim, Beto, naquela época era COBOL o programa. O computador era com aquele disquete grandão. Então, assim, eu nem uso o que eu aprendi porque já ficou lá para trás, né? Se você não exerceu e se você não acompanhou a evolução, realmente hoje não dá... Você precisa recomeçar de novo. Sim, porque aí eu mudei para Londres, eu fiquei meio sem acesso a laptop, naquela época era muito caro, né? E os disquetes foram diminuindo, e toda hora era uma coisa nova, enfim, né? Mas eu também trabalhei numa empresa de joias, que fazia joias mesmo, assim, né? Coisa bem bruta mesmo. Lá no Brasil. Assim. Nessa época. Aí eu voltei para Curitiba e trabalhei na Electrolux, que é uma... as palavras hoje... Eles vêm... Não, eles vêm eletrodoméstico. Não, ela é uma multinacional, ela faz de tudo. É uma multinacional. Faz geladeira, freezer. Tudo, eles têm a linha doméstica, eles têm a linha outdoors. E foi uma experiência riquíssima, maravilhosa, assim, trabalhar na área comercial. Uma empresa muito bem conceituada. Nossa, também muito legal. E trabalhei no Banco Central do Brasil. Eita. Não concursada, infelizmente, né? Mas, então... Você trabalhou
dentro do escritório, na parte interna do banco? Sim. O Banco Central, ele tem todos os departamentos, né? Enfim, eu trabalhei no departamento de tecnologia, porque eu tinha feito a faculdade, você já tinha né? feito a faculdade na altura. Só que eu estava cobrindo as férias de um profissional mesmo concursado. Eu não era concursada. Então, vamos dizer que o salário dele era assim e o meu era assim, né? Mas era assim, era muito pouco, sabe, para um banco central. E, na verdade, fazia o mesmo trabalho que ele, estava substituindo. Você estava substituindo, né? Em licença e essas coisas, né? Então, e era assim na esquina da minha casa, era o trabalho perfeito. Mas, infelizmente, por não ser concursada, mas trabalhei no CPD, né, que chama, e imprimia as petições e tudo mais. Era o departamento jurídico que eu trabalhava, o CPD do departamento jurídico do Banco Central. Depois que eu fui para a Electrolux. Então, eu tive muita experiência assim, no corporativo, no banco, e também tive minha própria empresa lá, que foi uma agência de eventos, né? Mais tarde, tive uma agência de eventos. Então, você já mexia com eventos lá? Sim. Legal. E foi muito legal, em 6 meses, assim, a empresa estava já, dando retorno financeiro, foi maravilhoso. Uau. Por isso que eu continuo fazendo isso aqui, porque eu gosto e porque foi uma coisa que deu certo, né? E eu gosto muito, né, do que eu faço. Que da hora. Aí, quando você veio para a Inglaterra, então, você já estava na área de eventos, então? Não, tem o processo do imigrante, né? Não, sim, eu digo, quando você saiu de lá, você já estava na área de eventos, então. Aí veio para cá... Não, porque assim, essa agência de eventos foi no intervalo que eu tive, né? Que eu morei aqui 4 anos, daí eu voltei, fiquei 1 ano no Brasil e voltei para cá. Entendeu? Entendi. Foi nesse intervalo, Então você veio e voltou. Eu também, aconteceu isso comigo já também. Infelizmente eu tive uma experiência muito ruim lá, e aí eu não consegui ficar. E não consegui dar continuidade ao meu business, que estava, assim, bombando. Porque em 6 meses eu tinha clientes como as multinacionais. Lá em Curitiba tem muitas, né? Tem a cidade industrial lá, tem Bosch, tem Volvo, tem tudo que você imaginar. E Rede Globo, Paranaense, Boticário, Natura, eram todos os meus clientes. Então eu tinha uma carta muito boa. Enfim, era muito legal. Eu trabalhava também, eu tinha modelos trabalhando na Stock Car, corrida da Stock Car. É top demais. Eu gosto. Era maravilhoso. Caramba. Mas aqui eu levei bastante tempo para começar na área de Então, daí, na primeira vez que você veio para cá, como é que foi isso? Como é que foi essa jornada de imigrar? Porque, é que eles falou, né? Eu tive a jornada de imigrante. Sim. E que realmente porque todo mundo passa, né? É o processo. Acho que é o processo. Não vamos por 100%, porque tem muita gente que vem já numa situação legal, vem já formado, vem com emprego, ou vem de família rica, acaba chegando aqui já num patamar diferente da gente. Pelo menos no meu, da Vanusa, acho que no seu também, que eu vim da família pobre, eu vim da família humilde, cheguei aqui, cara, tive que fazer tudo um pouco. Então, não é porque estou onde estou hoje, mas foi anos até a gente conseguir conquistar o nosso espaço, mostrar o nosso valor. Então, acho que... Então, conta aí pra gente um pouquinho, como é que foi essa sua chegada? Como é os obstáculos? Porque eu gosto de perguntar sempre, na hora que você começa, qual foi o maior obstáculo? Os perrengues, né? Porque eu já falo, mas sem se falar que é a língua, porque a língua, pelo menos, a maioria é a língua. Mas tem aquele obstáculo que você fala, puxa vida, esse aqui foi o perrengue maior que eu passei nesse lugar. Eu tenho muitas histórias, assim, pra contar. Muito. Vou te contar algumas. Não sei se é perrengue, porque eu vejo tudo assim. Eu sou tão grata, Beto. Você enxerga como aprendizado, né? O copo pra mim tá sempre metade cheio. Metade cheio. Mas assim, o que me fez vir? Primeiro que eu era muito curiosa. E eu viajava muito com o time de vôlei, então eu tinha já essa mania de viajar. E eu não tinha muito dinheiro para viajar, né? E não tinha nem idade, que eu lembro que eu tinha meus 17 anos. Vou voltar um pouquinho para chegar em Londres. E até uma vez eu consegui até uma carta, assim, bem exclusiva de um juiz que me permitia viajar para fora do país sem autorização do meu pai e da minha mãe, você acredita? Sem meu pai e minha mãe saber que eu tinha essa autorização. Eu consegui através de uma vizinha que era secretária do juiz.
É pra você ver as artes que eu falo. Quando eu falo que eu era arteira assim, sabe? Mas o que eu queria fazer com isso? Nada, eu só queria viajar. Entendeu? A minha intenção, mas a minha mãe ficava toda, meu Deus, como que você faz? Mãe, mas eu só queria viajar. Aí, por exemplo, e agora? Eu vou viajar, mas posso pedir dinheiro pro meu pai e minha mãe. Então, ganhei um relógio lá, fui lá pro meu tio, ó, tem esse relógio, que quer comprar esse relógio? Ele, quero. Tá, mas não conta pra minha irmã, porque ela que me deu, e se ela souber, ela vai ficar louca comigo. Não, tá bom. Comprou o relógio, entrou pra dentro de casa, já saiu minha irmã lá. Você vendeu o relógio que eu te dei. Ou seja, não guardou segredo nenhum. Aí ali eu fui ali pra Foz do Iguaçu, Paraguai, né? Aqueles lugares ali nas redondezas. E foi assim que eu comecei o gosto por viajar. Depois eu morei na Itália, eu queria muito falar italiano. E eu comecei a aprender italiano com Eros Ramazzotti, né? Com as músicas dele e tal. Estudei lá em Curitiba e eu vim morar em Reggio Calabria por um tempinho. Meses, assim, né? Para estudar. Voltei. Então, eu fui assim, né? Indo, voltando. E Londres, assim, eu não sabia muito de Londres. Eu não sabia muito. Mas tinha uma secretária lá na Electrolux que ela era muito, assim, snob por ser secretária do diretor e tal, né? E ela falava inglês, porque o diretor era alemão, então a comunicação da empresa era em inglês, né? A empresa sueca e tal. E ela não gostava de mim, né? Novidade, né? Aí, uma vez eu fui na sala dela, tinha chegado um fax lá, eu fui buscar o fax, na época do fax. E quando eu saí, ela ficou falando em inglês, assim, falando de mim, tipo, vamos dizer, me xingando em inglês, certo? Não sei porque não gostava de mim, pensou assim, inglês ela não entende. Aquilo me deu um negócio, sabe? Eu falei assim, quer saber? Vou aprender inglês agora. Só de raiva. Isso foi uma motivação. O que ela fez ali comigo... A raiva que ela te fez... Me motivou. Ok, vou aprender inglês. Só que é muito difícil aprender no Brasil, né? Claro que não foi só isso. Mas foi um dos, tipo, que me fez... Um gatilho ali, né? Ok. E aí eu vim para ficar 6 meses aqui. 6 meses. Mas eu cheguei nessa época, Beto. Tava tão lindo, tava tão legal, tão diferente, tão bonito. E essa liberdade, né? E aí, assim, a gente estudava 6 meses, trabalhava, tinha que ir no final dos 6 meses, renovar visto, pagar, que era uma fortuna. Para pagar o visto, você tinha que pagar a escola. Então, era muito dinheiro que você precisava se você quisesse continuar aqui, né? Então, eu comecei no processo do imigrante. Estudar inglês e fazer trabalhos que eu poderia ter um dinheiro. Antigamente podia trabalhar quantas horas? Acho que só podia 4. Não lembro. Não era quanto? 20 horas? 15 horas? Semana, uma coisa assim, né? 20, né? Porque na verdade a gente não seguia a regra, né? É claro. Era 20 cada trabalho que nós fazia, né? Tinha gente que fazia 20 por dia, né? Eu só sei que... Mas eu não me dei bem em várias coisas, assim. Por exemplo, eu fui fazer um cleaning uma vez. O primeiro cleaning que eu fui fazer. E foi uma amiga aqui comigo para falar inglês. Eu não falava nada, eu tinha acabado de chegar, estava aqui há dias, né? Era um casal, eles queriam 2 horas de cleaning. Então, eles falaram assim para minha amiga, né? Nós vamos sair, dar uma volta no parque, em 2 horas a gente volta. A gente vai receber uns amigos aqui hoje, a gente só quer um tapa aqui, né? Beleza. Só que a minha mãe, provavelmente a sua e de todo mundo lá no Brasil, elas tinham mania de limpeza. Levanta, limpa, lava, esfrega. Isso é o vidro, é a porta, é lá fora, a calçada, é o jardim, né? Aqui? Aí eu chego naquele apartamento, que eu olho a pia daquela criatura, a pia de louça. Tinha uma bacia dentro e louça que já dava para ver que estava dias ali dentro. A geladeira branca, você não via a cor da geladeira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer aquele deep cleaning. Deep cleaning, isso que eu ia falar, já foi direto pro deep cleaning. E aí, demorou o negócio. Eles entraram, deu as 2 horas, eles voltaram. A hora que eles entraram no apartamento, que viram que eu não tinha saído da cozinha ainda, eles ficaram doidos comigo. E eu, de novo, não falava inglês, né? Aí eles ligaram para minha amiga, ficaram muito... Então, assim, já foi um trauma no meu primeiro cleaning. Caraca. Aí eu falei, não dá pra isso não dá pra isso. Mas, enfim, é uma história que eu trago comigo, né?
É normal, é que a gente no Brasil, a limpeza é outro nível. É outro nível. Mas assim, depois dava para ver a cor do micro-ondas, que eu consegui terminar o micro-ondas, né? O restante eu não consegui terminar. Então, essa história é uma história assim. E outras coisas, né? Fiz babysitting, tentei trabalhar de garçonete, derrubei um prato de arroz no colo de uma cliente. Então, assim, eu era muito desajeitada, assim, né? Com essas coisas. Eu já fiz, já aconteceu isso comigo, é vergonhoso, hein? Você já trabalhou de garçom também? Já, lógico que já. E que tal? Cara, pra mim, o garçom foi uma experiência bem legal pra mim, pra algumas mudanças. Foi quando eu voltei da segunda vez, né? Que da primeira vez eu trabalhei só na cozinha. Lavando louça, depois virei chefe, fui chegar até na área chefe. DJ, lavando prato. Foi o primeiro trabalho de DJ foi aqui na Inglaterra, ó, lavando prato. E então, pra mim, ser garçom aqui na Inglaterra foi muito bom. Eu acho que até aconselho todo mundo que quer aprender a falar inglês, cara, vai trabalhar de garçom. E é onde você aprende mais skills, né? Que é lidar com clientes, pessoas difíceis. Com certeza, isso aí me ajudou muito. E trabalhar de garçom na Inglaterra me fez só enxergar quais as possibilidades que a gente tem aqui. Porque eu conheci gente, eu me conectei com gente, sem saber que um dia eu ia estar nesse mundo hoje mais digital, conectando com um monte de gente, indo pra cima, pra baixo. Então, aquilo lá, pra mim, eu já gostava, porque eu ficava conversando o dia inteiro. Então, mesmo errado... Você tá praticando ali, né? Exatamente. Mesmo errado, eu continuava. Então, você é daqueles que você não tinha vergonha de falar. Não, eu aprendi a falar o meu inglês porque meus amigos tinham vergonha, pediam pra mim, que eu não tinha vergonha. Poxa, mas isso é maravilhoso pra você, Beto, porque muita gente que acha que não fala, e fala, mas acha que não fala, e daí acaba não falando com ninguém. Não fala, né? E não pratica. Foi o que aconteceu, meus amigos... Tem uns amigos meus que eu conheço até hoje, não falam inglês direito, já estão aqui desde essa época, cara. Nossa, uns 15 anos atrás. Infelizmente, tem vários. E eles sabem mais do que eles imaginam que eles sabem. Né? É porque eu acho que o inglês, a gente tem certas fases, vou falar por mim. Você tem a fase que você começa a entender e falar algumas palavras, depois você tem a fase que você entende mais do que fala, aí depois tem a fase que você começa a querer falar e acha que tá falando, não tá falando tudo errado. O embromation. Daí vem o embromation. Aí depois você começa a pegar os gatilhos, porque, cara, é complicado, mas o que acontece é que a gente começa a entender mais o que a gente fala. Então você vai entender. Você entende, mas você fica assim, como é que eu respondo? Tipo assim, você não consegue responder. E tem a fase também de não conseguir falar no telefone, não conseguir entender que tá no telefone. No telefone também é uma fase, poxa vida, meu Deus do céu. Eu até hoje não gosto de falar no telefone. E os sotaques, né? Aqui tem muitos nossa, sotaques carregado. Muito. E quando verdade. você fala com indiano, com... Meu sonho, my friend. Então, mas os perrengues, assim... engraçados, que hoje eu acho graça, que na hora não foi nada engraçado, foi esse do cleaning, né? E foi o do arroz também, que não foi nada engraçado, mas... mas eu tenho, assim, outras histórias que eu acho muito, muito interessante. Por exemplo, quando eu queria falar inglês, eu estava nessa fase que você falou do vai, não vai, não vai. Estudava e tudo, mas a gente convive muito com a comunidade aqui, né? E quando eu cheguei também, eu convivia... comunidade brasileira, né, e enfim. Aí eu falei, quer saber, vou pro interior, onde não tem ninguém falando português, para eu aprender. Mas eu falei, como que eu vou, né? Eu peguei uma revista que até hoje existe, até uma dica para quem quer ir procurar trabalho no interior, ou em empresas inglesas, o pessoal inglês, né? Essa revista, ela chama The Lady. Não sei se você viu, ela tem por aí. Então, essa revista tem lá vários anúncios de trabalho. E tinha um anúncio para trabalhar num pub em Lambourne Woodlands, perto de Newbury. Aqui. Eu liguei lá, sabe Deus como foi que eu me comuniquei, porque meu inglês era tupiniquim, só sei que eu me comuniquei e marquei de ir até lá. Mas era difícil, de Londres para lá, sem carro, né? Então, eu fui de trem. E aí, a pessoa que me atendeu, que era o dono do pub, foi me buscar na estação, me levou pro pub e tal. E, enfim, a vaga era minha, porque eu acho que só eu que me inscrevi também. Por quê? O pub era no meio do mato. Só tinha o pub e mais nada. Fazenda.
E aí eu pensei, nossa, mas o dinheiro era muito bom, o pagamento era muito bom, e eu não ia ter como gastar, porque não tinha nem onde shopping, nada para gastar ali, e ia aprender inglês. Falei, eu vou. Ficando lá, trabalhando lá, que eu fui percebendo as coisas. Mas hoje é que eu sei mais do que quando eu estava lá. O pub era muito movimentado, mas muito. As pessoas que frequentavam lá eram assim a nata do mundo dos cavalos, das corridas de cavalo. Os jockeys famosos, eu não sabia de nada disso na época, tá? Ascot, não sabia de nada. Mas hoje, né, até hoje eu vejo ainda eles, os jockeys, os comentaristas das corridas de cavalo, todo mundo ia para lá depois das corridas, antes das corridas, no domingo. Escritores como Dick Francis ia lá com a esposa, eu servia eles e não sabia que ele era ele, né. O dono, na época era o dono dos chocolates Cadbury, ele ia lá toda segunda-feira, então quando ele estacionava o carro, a Joan, que trabalhava atrás do bar, ela já via ele chegando, já preparava o Campari dele. A hora que ele entrava no pub, já estava o Campari dele ali, no copo. E assim, só que ela até falava, ele é o Mr. Cadbury. Ok, né? A gente, tipo, so what? A gente não... Essa aqui, o Dick Francis e a esposa dele, a Mary, tipo... Né? Tá tudo bem? Só que aí eu fui vendo o seguinte, esse dono do pub, que foi me buscar na estação, ele tinha acabado de casar novamente com a Joanna, que trabalhava na BBC aqui. E ele tinha um irmão gêmeo, e ela também tinha uma irmã gêmea. Ela era apresentadora da BBC aqui, todo mundo desse background aí da aristocracia, mas eu não sabia. E o David, o irmão gêmeo dele, o Henry, ele era o domador de cavalos da rainha. Só que eles eram os gêmeos, né? E, infelizmente, o David teve problema com álcool e tal, essas coisas. E ele acabou tendo esse pub, e ele era chefe do pub, dono do pub, e estava feliz com aquela vida simples ali. Mas o background deles era aristocrata. E o irmão dele, TV, jornal, revista e tudo mais. E eu conheci todo esse povo, eu convivia com eles. Agora, o que eu tive que domar, assim, dentro de mim? Eu tinha muito medo do escuro. Porque eu cresci no interior. Sabe aquela coisa? Se você não se comportar, a mula sem cabeça vai te pegar. Se você não se comportar, o lobisomem, sabe? Não sei se você passou por isso. Já. Aquilo, eu cresci com trauma, com medo de escuro. Você não tem noção? Eu não durmo no escuro total até hoje. Até hoje. Se eu tenho que deixar uma luz lá no corredor acesa pra mim ver onde eu vou. Se eu não ver o caminho pra onde eu vou, cara, eu tenho... Tá vendo? Eu tinha um hábito, desculpa te cortar, porque... Não, por favor. Eu tinha um hábito que a minha ex-esposa, ela esperava eu dormir, porque ela não conseguia dormir com a janela aberta, eu tinha que dormir com a janela aberta. Ela esperava eu dormir. Você acredita que eu tava dormindo nela, a hora que ela fechava, tudo ficava escuro, eu abri o olho assim, ó. Acordava. Dormindo, eu acordava porque eu não queria... Eu sentia que eu tava no escuro. E com certeza é trauma de infância dessas coisas. Cara, eu tenho hora que eu fico pensando, algum trauma que eu tive. Eu lembro de coisas de ter ido em velório com meus irmãos, né? Não dormia à noite, meu Deus, cara. Polícia, se você não se comportava, tinha uma polícia, mula sem cabeça, boitatá, lobisomem. Eu até hoje, eu não consigo dormir. Eu durmo com a TV ligada, eu deixo... Lá eu vejo a luz, eu tenho uma porta que tem que ficar aberta do quarto pra mim ver a luz lá da rua. Tem sempre um... Eu tenho que ter um rumo pra mim. Então você precisa morar nesse pub, Beto. Porque eu passei muito medo. E eu tive que domar o meu medo. E aprender. E hoje eu não tenho o medo do escuro que eu tinha naquela época. Eu tenho menos também. Vamos arrumar lá um estágio para você nesse pub. O pub era de 1600 e pouco. No meio do nada. Do nada. Quantas e eu morava passou ali, né? em cima do pub. Detalhe, eu morava lá sozinha. Pense, eu dividia até cama com os meus irmãos, com minhas irmãs, né? Aí, de repente... casa sempre cheia de gente, cachorro, gato, irmão, primo. Aí você vai pro meio do casa nada. Casa antiga, instalando à noite. E no domingo, depois do almoço, o pub fechava e eu ficava sozinha lá. Pense.
E assim, eu podia comer o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse na cozinha, mas eu subia, eu não descia mais. Se eu tivesse sede, fome, eu ficava lá, falei, o que eu vou descer? Vai que tem um Vai fantasma ter lá um na fantasma. cozinha. Não, e a gente, quando tá com medo, fantasia tudo na cabeça. Nossa, Você enxerga coisa que não existe. Você enxerga coisa que não existe. É. Quantas vezes brincando com as molecadas no sítio, lá na minha cidade, lá em Biporã, lá, rapaz do céu, que loucura. Aquilo eu não sei de onde é que a gente arranjava tanta fantasia pra imaginar coisas, cara. E para assustar o outro. E assustar o outro, Aham, claro. aham. Na hora de ir embora, começava, cuidado que você vai ver tal coisa. A gente ia embora, mas com medo. A mulher de branco. Nossa. Coisa com fogo, cavalo de fogo. Nossa senhora, cada uma que eu Bola vi. de fogo era o boitatá, não era? Sei lá que diabo era aquilo. Sei que era um. Rapaz, via o velho, o assombração. Nossa, meu Deus do céu. Não, E então, chega no final que a gente até enxerga mesmo essa merda. acaba enxergando, sim, porque a tua imaginação vai A tão, imaginação vai tão além. né? Eu sei que lá foi um ótimo estágio para mim, nesse sentido. E mais além, Beto, o David, dono do pub, irmão do Henry, domador de cavalos da rainha, depois eu assisti o The Crown, não sei se você assistiu. Assisti um pedaço, não assisti inteiro. E eu fiquei assim, oh my God, porque a rainha, antes dela casar com o príncipe Philip, existe um rumor, né, que ela tinha assim, uma amizade, assim, uma conexão grande com o domador de cavalo dela. E alguns falam que era um amor, enfim, né? E aparece lá no The Crown, aparece. Esse cara e porque ele gostava muito de cavalo, era domador de cavalo, ela também gostava, então eles viajavam para cavalo juntos e tal, e, enfim, eles tinham os mesmos gostos, acho que eles se davam muito bem, assim, por causa desses gostos, né, pelo cavalo, por cavalo. E ele era o pai do meu chefe, e pai do gêmeo, porque daí ele morreu, e o filho passou a ser o domador de cavalo, que é o Henry, que era irmão gêmeo do meu chefe. Entendeu? Era o pai deles. Era o pai dele. Que a história fala. É o pai dele lá no The Crown. Aí eu penso assim, eu lá do interior do Paraná. Como né? é que você ia saber um negócio desse, né? Vou morar lá no interior da Inglaterra. E vivo tudo isso, assim. Eu achei assim muito interessante. Só que eu só sinto de eu não saber isso na época. Na época, Porque eu tava vivendo ali e não sabia. Ou talvez se eu soubesse, eu já ia mudar, né? Talvez eu mudasse um pouco a minha essência. Exatamente, eu ia começar a querer impressionar, fazer contato, não sei, de repente, né? E aí ia acabar. Mas foi, assim, uma experiência de vida que... Caraca, olha onde você foi parar, mulher. Demais, assim, demais. É que eu falo, né? Porque se a gente soubesse isso antes, né? Hoje... Mas a gente tava até... O pessoal que foi lá no final de semana, que passou aí lá gravar com a gente, e eu tava falando com eles falaram, cara, a gente aqui passa em lugares que a gente só vê em filme. A gente passa em lugares que a gente só vê em livros. Histórias, porque aqui tem muita história, cara. Tem muita história. Você passa em lugar... Você vai aqui, lá em Bournemouth tem um... Como é que... Aquele cemitério da igreja ali tem um coisa de cara famoso, enterrado também. Sabe ali perto do Mary Shelley's ali, né? Esqueci o nome agora. Cara, então você olha assim... tem tipo assim, cara, tem um monte de coisa ali aqui que a gente... cara, tem muita coisa, cara. Tem, um lugarzinho todo que tem história. lugar aqui, todo lugar. Eu fico sabendo bastante pelo meu marido, que ele é doido por história e é aquele que vai, que lê, que assiste. Então, ele já me arrastou para vários lugares aí na Escócia, então os castelos da Escócia, ele sabe tudo, história e tal. Mas, assim, eu gosto mais de gente, sabe? Eu gosto de gente, então... Claro que gosto da história, mas se eu conheço uma pessoa, eu vou lembrar dela o resto da vida. Meu marido é aquele que vê uma pedra, ele... Ai, essa pedra, você imagina quantas pessoas passaram a mão nessa pedra. Entrou na pirâmide no Egito, ele entrou dentro da pirâmide. Eu falei, mas nem a pau que eu vou entrar nessa pirâmide. Ô, louco, que isso, mulher? Por quê? Nossa, não. Um lugar assim, apertado, não. No way. Você é claustrofóbico? Sou. Porque eu também sou. Não. Nossa, você não me prenda, eu.
Você quer ver eu ficar louquinho, eu ficar num lugar apertado e sufocado. Começa a me faltar o ar, eu quero quebrar e sair pra fora. Nossa, é horrível. Agora, você imagina você dentro de uma pirâmide, você tá lá no meio do caminho, tipo um monte de gente coisa... atrás de você, você não pode voltar. Não, esse tipo de coisa não, eu vou de boa. Agora, por exemplo, eu sou tão claustrofóbico... Não, tranquilo também. Essas coisas não me assustam, não. Mas eu sou tão claustrofóbico, dependendo da situação. Você já viu no YouTube alguma coisa que fala de dois irmãos que estavam fazendo uma... explorando umas cavernas, que eles estavam indo. Tem direto isso aí, sobre isso. O irmão estava na frente, entrou num lugar que fazia assim, e ele não conseguiu nem ir pra frente, nem voltar mais pra trás. E ele morreu lá. E tem essa história no YouTube que conta, né? Daí eles refaz, né? Claro, da câmera dentro da caverna. Eu tive que tirar do canal, começou a me... Eu tava assim, assistindo o negócio e ficando louco, mostrando como é que ele morreu dentro da caverna, porque ele estava explorando e não conseguiu. Daí ele chegou num lugar que ele entalou, ele não ia... Não foi o que caiu entre as pedras? Não. Eles estavam indo mesmo, andando. Caiu entre as pedras. Esse ele tava mesmo, eles estavam explorando mesmo, entrando, aí chegou num lugar que fazia tipo meio assim, e assim, aí ele não conseguia nem ir pra frente nem pra trás. E ficou entalado aí conforme foi passando os minutos, que nem é muito tempo, né? Daí ele começou a inchar, porque daí você querendo respirar fundo, aí vai inchando o pulmão, você não consegue, ele morreu lá. Até hoje ninguém nunca tirou nada dele. Que coisa. Mas tem esse outro, eu até achei que fosse mesmo, parece que ela derrubou o celular entre as pedras, foi pegar o celular e ficou lá. Nossa. Você é doido. Você é doido. Você é doido. A gente gosta de aventura, mas nem tanto, né? Também. Não. Minha aventura é viajar, conhecer os lugares. É, isso aí. E depois disso, o que você começou a aprontar na sua vida, então, pra aqui? Então, tem histórias que não acabam mais, né? Mas aqui, quando a minha filha, me tornei mãe, foi um aprendizado, assim, imenso. Eu e meu marido só, a gente não tinha ninguém aqui, né, para auxiliar, quase ninguém tem, né? E mesmo no Brasil hoje em dia, né, aquela coisa que tem filho e a avó cria, né? Também nem existe mais, né? Já foi época, né? Já foi. Mas aí, esses dias eu estava comentando, né, eu ganhei um livro de uma das mães das crianças que eu cuidei, e era um livro da Dina Ford, que era como se fosse como fala, um manual, né? Então, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era abrir aquele livro. Então, tinha lá, abrir as cortinas. Ia lá abrir a cortina. 7h30 da manhã, trocar a fralda do bebê. Esse que você falou lá no evento pra nós, Eu ia lá, trocava a fralda. Agora, mamadeira. Então, assim... E aí eu criei a minha filha nos primeiros meses de acordo com sério mesmo, de acordo com esse livro. E é o meu instinto, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, assim, com bebê, com ser mãe. Então foi bem, assim, difícil, mas foi muito, muito legal de ver como que você pode criar um filho, moldar, assim. Aí chegou uma fase, Beto, que eu comecei a ir para o meu lado brasileiro de ser, o meu lado Vanderly, criança que apanhava na bunda. E aí eu comecei a dar umas palmadas na minha filha, sabe? Tipo, achando que era assim que tinha que ser, porque eu fui criada assim. E aí eu comecei a perceber que não estava dando certo. Entendeu? Eu falei assim, não está dando certo. E eu não estava me sentindo bem fazendo isso, porque tinha aquela coisa, por exemplo, você sai com o filho começa a quebrar tudo, a mãe e o pai ficam olhando, não fazem nada, não educa, né? Então, aquela hora você vai lá e quer mostrar que você educa, vai lá, sabe? Eu vou te mostrar como Aí eu vai. falei, não, isso aqui não tá dando certo, não. Aí eu voltei para minha maneira inglesa de criar minha filha, que era, né? E criei ela no sistema britânico mesmo, assim. Dormia às 7 da noite, no outro dia acorda às 7, vai para aula, sabe? Toda a rotina, porque o inglês ele tem essa rotina, assim, é um manual mesmo. A Bíblia E quando a criança não dorme, você tem técnicas que você usa, a criança chora muito, você tem técnicas... Então, aí, juntando meu trabalho com criança, essa, assim,
esse querer ser uma boa mãe, querer ser diferente, né? Então eu abri mão, assim, de muita coisa, da minha carreira, tudo. Eu continuei no processo do imigrante, continuei fazendo trabalhos que eu ganhava muito bem, mas que não eram, assim, de status. Mas que ganhava bem, podia viajar com a minha família. Suprir o que você queria, Então, né? assim, a gente tinha uma vida muito, muito legal, muito boa. Mas não tinha aquele status, né? E aquela liberdade eu sou minha própria chefe, eu faço o que eu quero, né? Mas eu criei minha filha com outras crianças, ela é filha única, então trazia muita criança para casa e ela sempre tinha amiguinhos para brincar e foi criada assim. Então, isso é uma coisa que hoje eu vejo muitos pais falarem que minha filha é rebelde, minha filha é isso, minha filha fuma, não sei o que, né? A minha filha, até agora, né, Beto? Porque a gente nunca sabe, né? So far, so good. So good. Ela é maravilhosa, uma menina muito estudiosa, muito educada, muito, muito tudo, assim, amorosa, sabe? Ela é incrível. É um ser humano, assim, não é porque é minha filha, mas tem uma pessoa que eu admiro. Eu falo assim, olha, quando eu crescer eu quero ser igual você, minha filha. Ela tá com 18 anos agora. Nunca a gente precisou pedir para ela ir fazer tarefa de casa ou estudar. Porque ela sentia também que o pai e a mãe dela precisava, se ela fosse mais um problema para nós, entendeu? Já é difícil, né? E aquela coisa de passaporte, aquela coisa demorada, estresse. E daí, se mais ela fosse difícil, eu acho que desde cedo ela teve essa consciência, sabe? Não quero ser mais um problema para os meus pais. Já não quis dar tanta dor de cabeça, né? E só que eu pensei, o dia que ela for sozinha para a escola, que é quando eles entram na escola secundária, eu vou voltar lá onde eu parei e vou recomeçar. E eu adorei essa fase que eu vivi assim, fazendo trabalhos que me davam dinheiro, mas que não me davam status. Eu me tornei uma super nani, que era um status. Eu era muito cobiçada, né, profissionalmente, todo mundo queria me contratar, eu escolhia os meus clientes, eu cobrava o quanto eu queria. Então, no final da minha carreira, eu estava muito bem. Mas assim, eu não queria aquilo, sabe? Não queria mais. Foi bom enquanto durou. Então eu escrevi um livro, eu encerrei essa parte da minha vida e fui fazer faculdade aqui na Inglaterra de business e business e empreendedorismo. E escrevi um livro, fui conselheira da comunidade brasileira, tudo assim ao mesmo tempo. Então a minha filha entrou para a escola e eu assim, eu mudei minha vida assim, ó. Fiz um 360 ali de new bonito. reality. Só que aquilo sempre estava dentro de mim. Sabe, nas orações, no cocriar. Então, dentro de mim, eu sempre tive aquilo bem, assim, nítido, que eu queria fazer. E sem fazer mal para ninguém, sem prejudicar ninguém, sem puxar tapete de ninguém. Só fazer o que eu queria fazer lá atrás e não fiz. Então, eu fui me educar, né? E foi isso. Aí eu terminei a faculdade, já entrei no mestrado de Relações Públicas e Comunicação de Empresas. Já. Tudo aqui. Uau. Em outra faculdade daí. Porque aí você vai conseguindo uma coisa que é difícil, quando você consegue, você fala, agora eu quero mais. Dá para ir para mais. Você vai abaixando a barra, né? E minha filha está lá maravilhosa, indo para a faculdade, aprendendo a dirigir. Aí o meu marido também. Sua filha vai fazer o quê? Ela vai fazer direito. Direito? Ela vai fazer direito. Ela quer ser juíza. Ela fez estágios aqui, muita história também, que eu ia dar mais um podcast aqui, tanta história esses dias, que ela foi fazer um estágio aí na Juíza? Rapaz, tem que ser inteligente mesmo. E gostar, né? Ler bastante. Eu acho que é isso que eu tô falando, porque mesmo com a advocacia, pra se formar, cara, eu acho que você tem que estudar feito um louco. Porque é muita coisa pra você ler, né? Tem que saber as leis, né? Tô falando, é muita coisa pra você pôr na cabeça ali, cara. A cachola tem que ser um hard drive de 5 tera. Mas ela estuda muito. Agora ela tem provas daqui uns dias, que são as últimas antes da faculdade. Então, ela tem todo um esquema, assim. Ela estuda 6 horas por dia. Então, ela é super, assim, disciplinada. Eu falo, não sei quem puxou essa menina. Eu preciso achar a mãe dessa menina. Ela tem tudo certinho. Que então, nada, você é 2 horas de manhã. também. Mas eu não sou tão... Não, você tem que ver. Disciplinada ela seja mais, mas...
inteligente também, com certeza. Mas ela é disciplinada, assim, eu estudo 2 horas de manhã, daí ela vai pra academia, daí ela tem outras 2 horas, ela tem tudo certinho. Cronometrado. Come saudável, vai pra academia, assim. Não precisa pedir nada. Eu falo, nossa, imagina, Beto, andava a cavalo sem o equipamento, nadava em rio, cheio de pedra, de cobra. Andava segurando na crina do cavalo. Não, mas é que a nossa época era diferente, cara. Eu vejo também que a gente, quando era criança, tem hora que eu me pergunto como é que a gente tá vivo. Ah, é verdade? Rio que a gente ia com as molecadas sem saber o que tinha dentro daquele rio, o que era. Nossa, brejo, eu cansei de. Nossa, meu Deus. Enfim. Cobra venenosa. Nossa, cara, é loucura. E então, daí você fez a faculdade aqui de Business e Empreendedorismo. Você utiliza isso hoje na sua vida? Você utilizou em alguma profissão aqui? Como é que foi isso? Sim, foi no curso de Business, né, curso universitário de Business, que eu criei o projeto Tropical Talent Show, que é o projeto da faculdade, eu fiz baseado nisso, que foi lá da minha infância. Lembra que eu te falei que eu dublava Elba Ramalho? Foi de lá que veio a inspiração. Então, na faculdade, eu fiz todinho o projeto, o business plan, tudo certinho. Tá prontinho. Eu falei, agora eu vou aplicar. Aí apliquei, né, já aconteceu o Tropical Talent Show 2 anos. Esse ano não, porque é um evento muito grande, envolve muita coisa. Então, eu acho que melhor fazer a cada 2 anos, porque eu não faço só isso. Então, todo ano é difícil. Mas foi, assim, maravilhoso, Beto, de ver o resultado, os talentos que saíram daquele palco. Ah, acredito, sempre tem. As pessoas estão, assim, abrindo show de gente famosa. Então, tem a... Você que é do Paraná, você conhece o Diogo Portugal? Conheço, pô. Então, a Brazuqueza, que é uma portuguesa que faz stand-up comedy, ela ganhou o 3º lugar no Tropical Talent Show. E ela abriu o show do Diogo aqui e na Escócia. Uau. E ela foi maravilhosa. Ela foi assim, ela é muito boa. Que top. Então, nessa sua virada aí de que você foi pra faculdade, você já se lançou no... Já se lançou no mundo que você tá hoje. Já, não tinha muito tempo, assim. Eu já sabia, né, que eu queria. E aí o Connected Women Club, que é um empreendedorismo hoje, né? Tenho os meus clientes privados, né, de PR, de relações públicas. E assim, só que tudo que eu faço, eu vejo que acaba indo para o evento, né? O Connected, ele não é um clube de eventos, um clube de vendas, ele é um clube de networking. Porque eu acredito que quem sabe do valor do networking sabe que ele vale mais do que dinheiro. Se eu faço minhas campanhas, se eu faço meus eventos, eu preciso de público, né? Então, você tem que ter esse networking. E é isso, as estratégias. Já foi época que cash is the king. Now network e audiência is the king, não? É verdade. É verdade. Então, beleza, já que nós já fomos para essa parte de network, de connection, hoje você vive e faz só isso. Conexão, eventos. E foi bem legal, porque quando a gente conheceu você, a gente fomos procurar, que legal, você faz bastante coisa legal. E eu queria que você contasse então agora, para todo mundo saber realmente o que você faz, da onde que surgiu a ideia do Connection Woman Club, da ideia que você já viu, que começou lá no Tropical Talent, que já trouxe lá de Palmeiras, cara, que foi bem legal, achei bem criativa essa sua ideia também de trazer coisas que te relembram, que te moldou a sua infância, isso é bem legal. Conta um pouquinho pra gente então sobre isso agora, porque também, nesse mundo também tem muitos perrengues, né? Tem muitos perrengues, tem a puxação de tapete, pessoas furando o olho da gente, eu acho que tem muita coisa, então vai ser legal agora você contar um pouquinho disso aí pra gente. Então, mas uma coisa que eu quero que você conta, que eu quero saber, como é que surgiu a ideia do Connection Woman Club? Então, essa surgiu assim, foi um encontro, um chá da tarde para 15 mulheres, que era o que podia acontecer durante o lockdown, né? E eu estava ali estudando também, e eu precisava das minhas conexões, né? Tipo, você vai fazer uma festa, você tem que ter o teu público, entende?
E aí fizemos esse chá ali, foi maravilhoso, Beto, foi maravilhoso, todo mundo estava precisando se ver, só tinha mulher. E eu estava arrecadando dinheiro para ajudar a primeira escola que eu estudei lá em Palmeira, quando eu era criança. Eu estudei numa escola que hoje 90% das crianças dessa escola são de baixa renda, são crianças carentes. E eu estava fazendo uma campanha entre amigos, minhas irmãs e tal, para arrecadar dinheiro para comprar uns 10 uniformes, assim, para umas 10 crianças, que foi o que eu pensei que ia dar. Nesse encontro com as 15 mulheres, nós rimos, nós choramos, nos emocionamos, tomamos prosecco, claro, né? Prosecco não pode faltar, né? Claro. De jeito nenhum. E também levamos coisas assim para vender de segunda mão, colocamos uma caixinha para doação e tudo isso ia ser revertido para essa minha ação. E foi maravilhoso, Beto, porque eu pensei assim, puxa vida, se nós fizermos mais disso, nós vamos poder comprar uniforme para a escola inteira. Então esse foi um grande motivo para continuar. E o outro foi que foi uma tarde maravilhosa. Todo mundo estava precisando muito daquilo, sabe? De desabafar, de conversar. Fizemos uma roda, a mulher precisa falar, precisa ser ouvida. E dali nós pensamos, vamos continuar. E continuamos. Só que começou a dar muito trabalho, começou a dar perrengue, porque toda a tribo tem um cacique, certo? Família, na escola tem o professor, o diretor, a empresa tem o teu chefe, todo lugar, senão fica difícil. Como eu que iniciei a ideia, eu era o cacique da história, né? Aí tinha gente que pensava assim, mas como assim? Né? Como assim que eu não tive essa ideia antes? Como assim, né? Os como assim. É sempre assim. Então começou a ter uma saída natural, né? Normal de gente daquelas 15. E outras foram entrando. Umas saindo, outras entrando, outras entrando. Hoje nós somos 100 mulheres. E te digo, Beto, que eu não procuro quantidade. Eu procuro gente que quer estar ali, gente que está na mesma vibe. Eu preciso até complementar isso de você, que a gente comentou, Vanusa, até. Não é quantidade, é qualidade. E a gente participou de poucos, mas do poucos a gente gostou muito. Ah, que bom. Eu até quero te complementar aqui mesmo, até vai ficar gravado. Gente, ó, o Beto e a Vanusa falando isso é um olha lá, ela fazendo coraçãozinho. Coraçãozinho pra você também. Então, é bem legal, a gente falamos sobre isso. E só queria te complementar mesmo aí nessa tua fala, porque qualidade eu acho que é o mais importante. Então... E a qualidade... Passou pra gente. E a qualidade não é assim da posição social, do dinheiro que tem. A qualidade para mim, Beto, eu cresci assim, nunca olhei a cor das pessoas, sabe? Se é dessa cor, se é daquela cor, se tem olho puxado, se não tem. Para mim é gente boa, não me interessa a cor. E se a pessoa não é boa, também não interessa a cor. Eu cresci bem ensinado também nessa parte de, para mim... preto, amarelo, branco, pardo, pra mim... Tem que ser gente humano, boa, que não pode ser... Não, agora, de ser mau caráter, caráter. Se não presta, não importa quem seja. Isso aí pra mim não presta, não presta. Então a gente precisa disso. É ser humano, não existe isso. Exatamente. Somos então, iguais. assim, no Connected, não tem isso. A gente, nem passa por ali. Nós temos, assim, alguns parâmetros que a gente tenta não discutir religião lá dentro, nem política. E futebol, né, que hoje em dia também a gente não fala. E assuntos polêmicos que pode vir a ofender alguém, a dar briga, sabe? Esse tipo de coisa. Porque as pessoas têm opiniões diferentes, às vezes, e o assunto... Não vem o caso, nós não estamos ali para discutir assuntos assim, nós estamos ali para fazer networking, para se ajudar. Temos desde advogadas, fotógrafas, babysitters, cleaners, temos de todas as profissões. Inclusive tem uma cleaner lá que eu quero entrevistar ela, que ela é... Como é que é o nome dela? Engraçada, ela é Isabela? Graziela. Graziela. Tem uma conectada, ela tem 2 pós-graduações em pedagogia e outra coisa, e ela faz cleaning. E ela fala, eu gosto de fazer cleaning, sabe, se alguém fala, você faz cleaning? Eu faço cleaning, sim.
E então é muito legal ter essa escolha. E tem aquelas pessoas que fazem cleaning e falam, ai, nossa, eu detesto fazer Eu quero isso, sair eu dessa quero. vida. E a gente respeita igual. Claro. E aquela que quer sair, a gente ajuda. Olha, que tal isso, que tal aquilo, É. sabe? E, enfim, isso, a gente aceita, respeita a pessoa do jeito que ela é. É perfeito? Não, não é perfeito. Eu já tive muitas decepções? Já. Beto, eu ainda. Tem coisa que eu passei de, assim, por estar na liderança do Connected, não lá dentro, mas por estar na liderança, assim, é, atrai muitos olhos, né? Claro. Porque a grama do vizinho sempre é verde. Sempre. Então, mas acho que eu. Tem gente que acha que eu rolo de ganhar dinheiro. E acham de tudo, né? E tem gente que Não. pensa assim, não, mas por que ela, não eu? Então, e já tentaram me prejudicar muito, assim. Muito, a ponto de eu pensar em desistir, Sério? a ponto de eu ficar doente, a ponto assim. Mas eu voltei mais forte. Primeiro eu fiquei Boa. muito fraca, muito chateada, porque eu não faria 1% do que fizeram para mim, para ninguém. Uau. Eu não faria. Eu, assim, como eu te Surpresa falei, aqui, porque eu não... cresci com valores, né, que acender a tua luz não apaga a minha, Com né? certeza. E honestidade. Então, mas foi um aprendizado. Eu tô mais madura, eu tô mais tranquila. Eu ajo diferente em situações que eu agiria com mais imaturidade, Talvez diria. explodia e hoje Não, hoje não. pensa melhor. Então, assim, foi bom, mas eu aprendi a duras penas certas coisas, Claro. né? A gente precisa passar para a gente começar a entender os próximos, né? Então, eu vejo que esse mundo hoje de eventos digital, palestras e conexões, network, tem um mundo obscuro que eu tenho enxergado também. Tem. Eu sim. acho que até um tema legal de se falar, porque eu vejo muitas pessoas puxando o tapete uma das outras. Hoje a gente participa, mas a gente não somos disso, a gente não vive disso, a gente tem o nosso business, a gente trabalhamos com outros negócios, a gente não tem obrigações com ninguém, a gente participa de todos, mas eu vejo esse tipo de atitudes, não só com você, porque a gente está se conhecendo agora há pouco tempo também, mas a gente participando eu tenho visto outras coisas também. Sim. E você há mais tempo com certeza vai ter várias histórias para contar sobre isso. São 5 anos de Connected, mas acalmou agora, acalmou. E hoje eu te digo que eu olho muito para reciprocidade. Eu já fui muito de dar. Eu sempre fui uma pessoa que fiz muita caridade, mas eu gosto de fazer caridade olhando no olho. Claro. Por exemplo, eu fui lá no Brasil, na escola, levar os 300 uniformes para as 300 crianças. Que legal. Eu não gosto muito daquelas campanhas grandes que você deposita dinheiro lá não sei aonde, vai não sei para onde. Acaba envolvendo outros tópicos, né? Então eu gosto assim. E eu já tem muita história assim também para contar para outro dia de coisas, movimentos que eu fiz aqui para ajudar crianças no Brasil e sempre ajudar no Brasil, porque se cada um ajudar um pouquinho lá da sua comunidade, da sua cidade, né, a gente acaba fazendo bastante, porque a gente não consegue ajudar todo mundo. Não. E tem, enfim, a vida é uma experiência, a vida está aí para a gente resolver problemas, né? O trabalho, o que é o trabalho da gente? A profissão é resolver problemas, né? Parece um problema assim, você resolve. Você é contador, você resolve o problema do seu cliente, né? É sempre um problema para resolver. Então, a gente também não pode olhar essas pessoas que tentaram me apunhalar, me trair, falar mal e inventar história. Eu falo, quem me conhece mesmo tem meu telefone, né? Se você não tem meu telefone, meu número de telefone, você não me conhece para falar de mim. E então, e sempre vai ter essas coisinhas, né? Mas isso tudo eu vejo como aprendizado. E eu até agradeço. Quando eu vou rezar, eu penso, eu mando, sabe, pensamento positivo para as pessoas. Às vezes eu penso, como será que está essa pessoa? Será que ela está bem? Porque para você fazer mal para uma outra pessoa... essa pessoa está infeliz. Ela não está bem. Ela está infeliz, está precisando de ajuda. Tá, com certeza. Com certeza. Super concordo. É isso. E
mulheres incríveis que nós temos lá, tem 2, infelizmente, que estão com câncer, né? A gente procura dar apoio, nós fizemos também uma campanha do Outubro Rosa, fizemos uma caminhada no Richmond Park, para arrecadar fundos, porque abala a família inteira, né? Com certeza. Não gosto nem de falar o nome dessa doença, não vou nem repetir, porque eu tenho pavor, terrível, eu tenho terrível. pavor. E vamos puxar um assunto que eu vejo que você é uma mulher que lidera mulheres também, tá aí, que nem você falou, já tá em 100 conectadas. E como você lida com isso? Porque nesse mundo hoje que, talvez que nem no começo, quando eu falei pra você, pô, é uma coisa feminista ou não, porque eu não apoio nada, nem machismo nem feminismo. Eu acho que pra mim, a gente apoia igualdade. Exatamente. A gente apoia lado a lado. Minha esposa não anda atrás de mim, ela anda do meu lado. Ela não anda na frente, ela anda do meu lado. Uhum. Então, eu sempre tive isso comigo, de... Calma aí. Eu tenho uma esposa empreendedora. Eu tenho uma sócia que, pra mim, eu já falei isso altas vezes pra ela e repito, que eu admiro ela. Cara, ela vale por 10 homens. Então ela... E eu admiro muito também. Ela é muito fera. Vocês dois. E até ela tá aqui, ó, ela que cuida hoje, que ela aprendeu na raça, que teve que ir ali, ó, pra gente continuar com o nosso projeto, com as ideias. Então, cara, pra mim, eu apoio a igualdade. E não nada de feminismo ou machismo. Pra mim, cara, que nem eu contei aquele de um pedacinho lá no evento, que eu fui ensinado a cuidar, eu fui ensinado a fazer para mim poder dar valor. Uhum. Então, minha mãe me ensinou a isso. Você vai aprender o valor de uma mulher dentro de casa. Então, por isso que eu aprendi, eu cresci sendo esse cara que, pô, eu não quero passar na frente dela, nem quero que ela anda por trás, não. É junto, é lado a lado. Pô, se eu sou um empresário fudido, tenho uma esposa fudida. Se eu sou hoje um empreendedor, tenho uma sócia hoje que anda do meu lado. Hoje eu falo pra ela, vai você, eu quero que ela apareça. Quantas vezes ela sabe disso? Pô, vai você, fala você, eu não me importo não. Mas cada um com a sua limitação. Ela tem o jeitinho dela, eu tenho o meu. Eu sou um cara, eu sou um cara espojado, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu me exponho, eu não tenho problema com isso. Então, o que você me fala sobre isso? Feminismo, sobre machismo, é um tema legal de se falar. Eu acho que as pessoas não querem igualdade. Esses grupos de feminismo, machismo, grupos, enfim, todos esses Tudo grupos que é o aí, extremo, né? eles querem revanche. Eu não tô querendo um mundo melhor, eu tô querendo revanche, né? Porque se eu quisesse se eu quisesse igualdade, eu ia mudar o discurso. Eu não ia tocar nessas coisas. As feministas é a mesma coisa, né? Elas parecem que têm ódio dos homens, né? E eu acho que tudo que é exagerado não é bom. O caminho do meio é sempre o melhor. Se eu vou pegar o metrô, tem 3 escadas rolantes, eu vou sempre na do meio, eu faço questão de ir na do meio. No feminismo, nesse extremismo ali, tem muita gente machucada, né? Que vale a pena ouvir, saber, aproveitar alguma coisinha dali. Ali tem muita coisa que você precisa ouvir, claro. Mas eu tiraria todo aquele ódio, toda aquela revanche, aquilo ali é desnecessário. Com certeza. É isso aí que eu sou um cara que... Cara, eu já falo mesmo, eu fico puto mesmo com isso aí, cara. Isso aí pra mim, essa revanche aí, em tudo. Acontecendo muito isso, Beto, e é uma coisa que me preocupa. Sério? Me preocupa, porque não é certo. Feminismo também, né? Feminismo é a mesma coisa, só que com o feminismo, muita coisa a gente conseguiu, né, Beto? Que coisas que mulheres não tinham direito nenhum, né? Mulher não podia votar. Eu acho que o feminismo foi necessário. Até foi necessário, sim. Claro, eu concordo muito. Eu acho que o feminismo foi necessário, sim. Eu acho porque você vê, mulher, na época da minha mãe, só podia ser professora. Tem uma outra profissão. Enfermeira, exatamente. Só podia ser professora ou enfermeira. Então, se falasse para o pai que ia ser professora ou enfermeira, até o pai poderia deixar. Se não, de jeito nenhum. Então, você vê, graças ao feminismo, isso não acontece mais. Então, tem muita coisa boa que vem do feminismo. Não, eu acredito. Agora, só que tem gente que acha que feminismo é
baderna, às vezes, né? É outro, enfim. Mas tudo tem seu lado bom, né? Tem os Tudo. extremos e tem o lado que foi preciso, que nem eu concordo muito que foi preciso, sim, foi preciso para eu ver minha mãe ter uma liberdade melhor, com certeza, eu concordo super, mas eu só discordo de algumas coisas, alguns pontos que vai ao extremo ali. Sim, sim. Eu já tive assim, mas quem gosta de causar baderna, causa com tudo, né? Qualquer Eu coisa, conheço um feminista aqui, que eu não vejo há muito tempo, uma lá, vamos dizer, não vou citar nomes, claro. Um dia ela falou para mim, se você não deixar eu falar no teu evento, que era lá na embaixada, eu vou chamar todo o pessoal e elas vão fazer que ela fazia aquelas manifestações lá na frente, né? Elas vão fazer manifestação bem no dia do seu evento. Ai, Jesus. Então, Sério? assim, você acha que ela quer o bem? Não, ela quer usar de um certo poder ali para conseguir uma coisa que ela quer. Então, isso tem muito. E isso eu não concordo. E eu sou a favor da família, eu sou a favor de trabalharmos juntos. Eu acho que o homem é diferente da mulher. O homem vem de Marte, mulher de Vênus, né? Então, eu acho importante vocês terem momentos só de vocês, como vocês vão ter o podcast lá, só vocês, aquele momento de vocês. Acho importante mulher ter momento só da mulher. Não, claro. E termos momentos juntos. Exatamente, eu concordo. Eu acho assim, ainda tem, né, profissões e tal, que é dominada pelo mundo masculino. Mas você não acha que tem, beleza, a mulher pode fazer mesmo? Pode, mas, porra, tem profissão que é pra homem. Deixa os homens se ferrar. Eu acho tem uma profissão que é pra mulheres, elas que fazem. É questão de cérebro, assim, por exemplo, o homem ele é mais forte que a mulher. Exato, naturalmente. Naturalmente, isso aí é pra ele mesmo. Naturalmente. Tem coisas que a mulher também é melhor a mulher fazer porque ela é mais delicada. Existe essa diferença toda. Eu também concordo. Mas que existe machismo, existe feminismo, existe racismo, existe. E machismo também, eu abomino machismo. E se eu tenho amigos que são machistas, que são aqueles caras que pra eles é mulher, cara, eu me afasto. Eu não me coligo com esse tipo de pessoa. E se eu tenho alguém dos meus amigos que é isso, cara, é porque eu não sei. Porque se eu souber, eu não aceito. Eu não aceito. Eu não me coligo. É igual eu gosto muito daquele Guto personal trainer lá, que ele fala, me diga quem você é sem falar o que você faz. Cara, eu sou aquilo que ele fala. Eu não me coligo com certas tipo de pessoa. Eu sou um cara que eu tenho minhas crenças, eu sou um cara que eu tenho o meu caráter, eu sou aquele cara que eu tenho os meus princípios que eu não abro mão. Então, não negocia. Não negocio. E esse tipo de coisa é o que eu não negocio. Então eu não aceito e se tiver, eu me afasto e não quero estar perto. Mas eu tô adorando o poder de dizer não e o poder de, como fala em português, downgrade someone, tipo, de melhor amigo passar para amigo, se tiver que passar. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes a gente fica assim muito tempo numa situação, um relacionamento de amizade, ou às vezes nem é amizade porque não é recíproco, e a gente não, depois de um tempo, sabe, Beto, e depois das porrada que a gente leva assim, a gente começa a falar, não, esse aqui não. Ok, você não foi legal uma vez, tudo bem, te perdoo. A segunda vez, não. Aí a pessoa pergunta... aí assim, tira, não, você teve acesso a mim, agora você perdeu o acesso a mim. É o que eu tenho feito, tipo, você não tem mais acesso a mim. Isso, porque daí eles perguntam, era amigo enquanto eu era amigo. Enquanto eu era amigo, aí era amigo, porque é aquele cara que é o único que manda mensagem, aquele cara que é o único que liga perguntando. Se você parou, você deixou de ser amigo, aí não tem mais amizade. Você já fez o teste? De, tipo assim, eu sempre mando um hello, eu já daí você para, a pessoa também... Cara, eu tenho umas pessoas que eu era muito amigo e hoje não mando mais mensagem, não quero mais saber, porque é aquilo que eu falei, é amigo enquanto eu sou amigo. Cara, enquanto eu mandava mensagem, enquanto eu falava, enquanto eu ligava, enquanto eu perguntava se estava tudo bem, era amigo. Depois que você para... Aí não tem mais, não é recíproco. Cadê, né? Então, amigo de... Eu não vou nem falar, não, porque eu fico puto. Eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso com isso. Não é pra menos, não é pra menos. Mas eu também gosto muito de observar. Calor aqui. Tá calor, né? Nossa. Tá calor. Eu gosto muito de observar as coisas, as pessoas e
a gente aprende com o erro dos outros. Eu falo para minha filha, às vezes você não precisa errar para aprender. Observa os outros. Aprende e com os veja erros aquilo que dos você outros. não gosta, que você não quer. É igual, eu aprendi muito com os meus próprios erros. Tá, tudo bem, aprendi, foi bom, tá aí, né? Serviu de lição. Mas tem a linguagem corporal, né? Até voltando assim para o business, até anotei aqui para eu não esquecer algumas coisas. Mas no business, Beto, até o aperto de mão está te dando uma mensagem, né? Eu tenho falado bastante sobre isso, tenho feito algumas, nos nossos encontros de speed networking, algumas falas, porque a gente não se atenta disso. A gente não se atenta. Até a mulher que entra num relacionamento abusivo, por exemplo, o homem, né? Tem mulher extremamente ciumenta, abusiva também. Se você lê os sinais já no início, você vai evitar muitos problemas lá na frente, né? Então, quando você vai no evento de networking, você já consegue dar uma varrida, porque todo mundo é muito legal, muito sorridente, dependendo do ambiente, você não vai ver ninguém ali assim. Mas se a pessoa que não é legal assim, ela vai te dar um sinal. Eu acho que é energia, né, o Vanderlei? Mas tem até o aperto de mão. Você já reparou? Você já viu sobre isso? Sobre o aperto de mão? Já vi tudo, jeito. Eu talvez não seja o mesmo que você, mas já aprendi sobre jeito, como é que você pega. Tem aquilo que se você é acima do cara, você põe a mão por cima. Tem um monte de coisas, né? Então esse aí que você falou, eu estava vendo ontem sobre isso. Eu adoro ver esses vídeos, sabe? Esse é o dominador, né? Então, se você chega num ambiente ali de negócios e você é cumprimentada já assim, né? De cima para baixo. De cima para baixo, Você já sabe, você já consegue entender um pouquinho da personalidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa que segura na ponta do dedo assim também, né? Nossa, eu tenho um nervo disso. Mas você também já consegue entender. E eu agora fico reparando em tudo, sabe, Beto? Mas eu acho engraçado que às vezes eu não consigo me ver como que eu faço. Eu fico prestando atenção como que os outros fazem, mas eu ainda não... Porque o corpo da gente, ele não mente. Ele não mente. Então, eu tô assim, tentando ver se eu faço certo. Até se alguém vê aí que eu cumprimento de uma maneira esquisita, me deixe saber. Porque o correto é assim, né? Tá meio suado, né? Mas é assim, e daí você dá uma chacoalhada. Pra mim é assim também. Mas você sabe por quê? Sabe como que começou isso? Lá, antigamente, antes de Cristo, era uma forma dos governantes mostrar que eles não estavam armados. Então, é por isso que eles davam a mão, né? Igual, assim, e dá essa chacoalhada. Por quê? Porque se você tiver uma arma, alguma coisa escondida aqui, cai. Então, foi assim que começou. Então, o cumprimentar, o dar as mãos, vem muito disso. É uma forma de você mostrar que você está se dando ali, que você está disponível, que você está disponível para conversar, para uma negociação, né? Que você está amigável. Então, foi aí que começou. E eu acho muito legal. E também a questão do, sabe, o saúde, que você... Né, que a gente faz o brinde, um brinde. Começou assim também, porque era uma época que envenenavam muito as pessoas. Então, para mostrar que os governantes mostrarem que eles não estavam tentando envenenar ninguém, que eles estavam, tipo, de boa ali, que era genuína coisa. Então, eles batiam assim, mas eles batiam forte, que era para misturar. A ponto de voar pro outro copo, para mostrar que não tinha nada. É claro que hoje em dia a gente brinda com mais leveza. Mas na época era... E isso tudo é uma linguagem silenciosa, né? Que a gente vai prestando atenção. Se você vê os políticos, principalmente os políticos, eles cumprimentam sempre assim. Um vai por cima com a mão. Nossa. O que vai por baixo, sabe o que ele faz? Põe a outra em cima. Ah, é? E... O Trump faz muito isso. Ele cumprimenta por cima, assim. O Trump, e todo mundo fala que ele tem uma pegada de que ele aperta a mão dos outros, né? E o que ele faz? E aí ele ainda puxa pro teu lado. Assim, é verdade, ele puxa ainda. Assim. É verdade. É incrível, eu acho incrível. Assim. Então, se você vai num evento de networking, presta atenção, se policia como que você está cumprimentando e como que as pessoas ali estão se cumprimentando e te cumprimentando, né? É verdade. Bom... Falamos bastante, né? Falamos. Nossa, já falamos aqui um monte, mas tem projetos que você quer deixar aqui gravado pra gente já soltar aí depois também? Já manda, já.
Projeto, quer falar de algum projeto novo que tá vindo, que tá para acontecer? Que assim ainda já encerra falando do projeto já. Nossa, são muitas propostas de projetos, sabe, Beto? Mas, assim, como eu faço de tudo um pouco, né? Fica difícil de pegar tudo, de fazer tudo. Ou, tipo, esse ano eu faço um, no outro ano outro. Depende do tamanho do projeto, né? Mas um que nós estamos agora trabalhando em cima dele é o Mulheres que Caminham com os Lobos. Que, na verdade, começou com Mulheres que Caminham com os Lobos por causa do mês de março, que é o mês da mulher, né? Mas, como você viu, nós também convidamos lobos male, né? É um evento que a gente procura misturar um pouco, porque eu acho que tem assuntos que são das mulheres, mas que os homens precisam estar por dentro, precisam ouvir, opinar, né? Saber ali o que está acontecendo também no universo feminino, porque assim, quem não é mulher é filho de uma ou casado com um. Então, é muito importante que nós entendamos os dois mundos. E esse evento vai acontecer agora na Itália, né? Dia 4 de maio, em Vittorio Veneto, ali perto de Veneza. Em outubro, em Nova York. E provavelmente ano que vem no Brasil. Na Itália, vem a Mônica Berlitz, que ela criou o Clube da Liz, que tem 10 anos. São 675 mil membros desse grupo. E são todas mulheres, todas empreendedoras. E, assim, muita coisa que eles fazem. A gente tem muito que aprender com eles, se inspirar, e fazemos parceria, né? E o Tropical Talent Show, que vai acontecer ano que vem de novo, porque abre muitas portas para muitos talentos aí que não têm onde se apresentar. Não tem. E as pessoas que ficaram assim em destaque, primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, elas estão tocando aí, abrindo show de famosos, estão cantando até com um baixista do Iron Maiden, sabe? Em Bournemouth, inclusive, fizeram um show lá com ele. Então, assim, é muito legal para parar, sabe? Mas precisa muito de apoio, precisa de patrocínio, porque é tudo muito caro aqui. Um lugar para você fazer um show é caríssimo, para você fazer um evento. Então, assim, depende muito do apoio que a gente tem, né? Porque se tivesse bastante apoio, eu até faria o Tropical esse ano. Mas para dar... E a nossa comunidade acaba que todo mundo indo nos mesmos lugares procurar as mesmas coisas, né? E acaba sobrecarregando. É verdade. Mas é isso. Convido todo mundo para o Mulheres que Caminham com os Lobos. Boa. Itália. Mulheres que Caminham com o Lobo. Nova York. E na Itália estaremos lá. Vai ser top. E vai estar no palco ainda. O Beto e a Vanusa vão estar no palco lá em Vittorio Veneto. Que lindo. Vai ser lindo. Antes de encerrar, eu quero agradecer aqui, claro, nossos patrocinadores, né, que a gente tem do canal. Temos a Glow Laser, Acquart, nosso escritório de contabilidade. Temos aqui MRG, claro, que não pode faltar. Rogério, meu irmão, aquele abraço. Temos a IBVias, empresa de sinalizações. Tem uma BV Smart Growth, que é um projeto que está saindo do papel, tá bem legal. Temos a Bright Things também, que é o nosso marketing. Cara, obrigado, porque a Enjoy Londres também, que é onde nós tá aqui hoje, comecei falando, né? Cara, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, e nós vai chegando no final de mais um Smartcast aqui, com a presença da Vanderly, cara, que é espetacular, história incrível dela aqui. Volta o vídeo, que vocês têm que ouvir de novo, porque ouvir de primeira não vai valer a pena. Volta lá e escuta de novo os lugares que ela passou. Top demais. Fechou? Vanderly, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Foi uma honra mesmo aí poder conversar com você. História incrível. Obrigado mesmo de coração e muita coisa para vir ainda. Eu que agradeço você, Beto, a Vanusa, o Smartcast, me receber aqui, estou adorando. Falei, né? Até desculpa de todos que eu falei. Nada, eu mas gosto muita coisa que eu falei aqui... Eu queria ficar mais, aqui a gente tem mais gravação, porque senão eu ficava falando aqui. Mas muita coisa que eu falei aqui é exclusiva, nunca falei antes, então... Olha só, palmas, top demais. Vamos ver, né? Então, muito obrigada a todos que estão assistindo, né? E até a próxima. Obrigada, Beto. Até a próxima, gente. Fui.